As mulheres, vamos nos colocar de pé. Deus abençoe a vida de cada uma. Obrigado por cada uma se deslocar das suas casas para estar aqui conosco. Saiba que foi o Espírito Santo que colocou esse desejo no coração de cada uma. Amém? Nosso primeiro culto do ano, para a honra e glória do Senhor. E que possamos florescer, nossa, Nai, mas florescer, minhas irmãs, florescer. Nós precisamos nos comparar muitas vezes com as flores, o processo delas. Cada uma tem um processo, né? Umas demoram mais tempo, outras demoram menos tempos, mas todas florescem. Sabem que eu gosto muito de plantas e flores, enfim. E eu estava com muito desejo de comprar uma lavanda, um pé de lavanda. Eu fui em um lugar, vi um lavandário, né, que fala. E eu falei, nossa, que vontade de comprar uma lavanda. Só que olha a pessoa, né? Prestam atenção. O que eu queria? Eu queria já dando flor. Não queria esperar o processo delas. E passou muito tempo, olha, faz uns 3 anos. E quando foi? Tem umas 3 semanas eu achei o meu pé de lavanda. Vocês acham que eu não ia buscar? Peguei, trouxe para casa e elas já estavam com as florzinhas verdes delas, sabe? E eu ficava, abria todo dia, deixei ela no lugar específico ali. Eu falei, meu Deus, ela vai florir, eu não vejo a hora de ficar toda roxinha, que linda, meu Deus, a lavanda. Gente, 1 dia, 2 dias, 1 semana. Falei, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa de errada. Põe na sombra, põe no sol. Descobri que ela precisa de muito sol, pouca água, né? Mas o sol precisa ser extremo nela. E estava certo. E demorou 3 semanas para sair a primeira florzinha. E assim, uma florzinha minúscula. Elas são como os pipoquinhas. Elas vão estourando para poder florescer todo aquele processozinho. Aquela flor, são várias florzinhas. E eu falei, meu Deus, quanto tempo. Né? A flor saiu, o verdinho saiu, mas assim, demorava muito tempo para poder... Era aos poucos, não é uma flor assim que desabrocha. Então, cada uma tem um processo. Tem a rosa, que precisa de muito cuidado, sombra, uma polda com mais cuidadosa. Lá em casa tem uma rosa, ela precisa de um pouquinho de mais cuidado. Tem o lírio, que se não jogar água, ela... Um tanto de um drama, assim, quem tem lírio sabe que ela dá uma... Então, eu creio que quando o Senhor... nos traz, nos compara como flores, como florescer, eu acho que cada uma de nós precisamos ter uma flor que nos identificamos. Hoje, eu estou falando para vocês da lavanda. E assim, eu super ansiosa para ver ela não estava nem um pouco preocupada, ela ia florescer no tempo dela. E sabe o que eu quero trazer para vocês nessa tarde? Que nós precisamos crer que nós vamos florescer. Nós precisamos acreditar que nós vamos florescer. Nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, acreditar em Deus Pai, acreditar no Espírito Santo, que nesta tarde nós possamos nos desconectar de tudo de lá de fora e possamos entregar o nosso coração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração e ouvir tudo que o Senhor tem para nós nesta tarde. O ano de 2026, a gente ainda está no 3º mês. E que o Senhor tem muito para fazer. Não sei qual é o seu processo de florescimento, mas muito ainda o Senhor tem para fazer. Creia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, mulheres. Esqueci. Graça e paz, mulheres de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom passar uma tarde com Ele. Nos braços do Pai. Nos braços do nosso Pai é onde a gente tem o nosso descanso. É onde a gente é restaurada, onde a gente é renovada. Que nessa tarde você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E comece a dar graças ao Senhor. Comece a falar palavras de amor, de alegria ao seu Deus. Porque até aqui Ele te ajudou. E Ele vai te ajudar ainda mais. Porque o Senhor quer que você floresça. Ele já te deu ferramentas. Ele já te deu tudo. Que o principal
a salvação. Agora depende de nós se esforçarmos para chegar no objetivo que o Senhor tem na nossa vida. O maior esforço que a gente faz é de crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O maior esforço que a gente faz é estar na presença dEle, louvando e engrandecendo o nome dEle. O maior esforço que a gente faz é reconhecer Ele em tudo na nossa vida. Então hoje vamos adorar e glorificar esse Deus poderoso, majestoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Pai amado, vem sobre nós, enche nossos corações. Vem porque ansiamos por Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, pois o Senhor é o Senhor de todos os senhores. É o Deus majestoso, digno, glorioso. Te adoramos, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio entre os séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Quem já pisou no santo
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele é maravilhoso. Pai, rendemos graças a Ti, Jesus, nessa tarde. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, pois o princípio da nossa vida é adorar ao Senhor. Queremos ser adoradores e adoradoras por excelência, Pai. Queremos somente olhar para Ti, Jesus. Que os nossos olhos se voltem só para o autor e consumador da nossa fé.
Que não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, que a gente não venha enxergar os problemas, Senhor, e venhamos lembrar que temos uma missão nessa terra, que é tudo por Ele, que é para Ele, que Ele nos colocou nessa terra para ser uma existência e semelhança dEle. Você é igualzinha a Jesus, mulher. Ele te vê como uma pedra preciosa, raça eleita, sacerdócio real, nação santa do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem dEle. Não deixe de acreditar que você é suficiente com Jesus. E Jesus em primeiro lugar. E você vai alcançar as promessas maravilhosas que Ele te fez. Lembre que você é um instrumento na mão de Deus. E que você é uma bênção. Nação santa. Oh, que maravilha ser chamada de sacerdócio real. Povo de Deus escolhida. Você foi escolhida a dedo. Nada e ninguém pode diminuir aquilo que o Senhor já disse sobre ti. Bênção de Deus. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do que dele, por
Você pode declarar para Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Palmas que louvam a esse Deus maravilhoso, glorioso e digno de todo louvor. Amém. Ah, Senhor Jesus, como é maravilhoso, Pai. Vamos orar, vamos dar início à palavra. A pastora Dani já vai estar meditando, mas vamos começar orando. Pai querido, Senhor, colocamos sobre as suas mãos, Senhor, a direção desse culto, Senhor. Ele já começou, o Senhor já foi entronizado, o Senhor já foi bem-vindo mais e mais vezes nesse coração aqui, no coração das minhas irmãs, Senhor. Então, Senhor Jesus, reveste a sua serva com seu amor, com seu louvor, para que ela venha ser usada, Senhor, grandemente, Pai, para edificar as nossas vidas, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Protege ela, guarda ela, Senhor, e que ela venha ser um instrumento maravilhoso em suas mãos, Senhor. E o Senhor venha revestir os nossos ouvidos, Senhor, para que venha ouvir daquilo que vem do céu, Pai. É isso que queremos, Pai, ouvir a tua voz, ouvir a tua verdade, Pai. Queremos fazer, Senhor, desse culto um culto maravilhoso, poderoso, para a glória do teu nome, Senhor. Então vamos dar espaço para que o Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade nessa tarde. É isso que pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos orar mais um pouquinho? Amém? Florescer, né? Faz parte da natureza feminina. E quanto que desejamos, né? Florescer. Mas, Senhor, quem tem esse desejo não tem nenhuma estação estéril. Estamos sempre, Pai, sendo semeadas pelo Senhor. Cada palavra que recebemos este ano, Senhor, pela fé nós vemos que já está dando fruto, ela já está germinando, Senhor, dentro de nós, e daqui a pouco vai aparecer um broto, e daqui a pouco vai crescer, ó Pai, e essa semente, Senhor, meu Deus, não será perdida, ela será passada para outras pessoas, ó Pai, porque é o desejo do nosso coração, é falar de Ti, foi para isso que o Senhor nos salvou, nos chamou, não é para a gente viver somente o nosso cotidiano, não, Senhor, é para a gente viver servindo ao Senhor, Pai, onde a gente for, levar a sua palavra, aqui na igreja mesmo, Senhor, meu Deus, está sempre olhando para uma irmã do lado, para um irmão, Senhor, o Senhor nos chamou para levar a sua paz, Senhor, e esse momento que nós estamos aqui, nós queremos nos concentrar e dar o melhor para Ti, ó Pai, da nossa atenção, da nossa reverência ao Senhor, vamos ficar focadas, ó Pai, em tudo, em orar, em ouvir a Sua palavra e declarar que o Senhor está acima de tudo, Pai, que o Senhor é a nossa prioridade, ó Deus, que não tem nada na nossa vida que não seja mais importante que o Senhor, e que essa palavra que está aqui, Senhor, que foi preparada, debaixo de muita oração, Senhor, que venha, em nome de Jesus, nos transformar, nós precisamos ser transformadas, porque nós estamos, ó Pai, numa carreira, nós estamos numa corrida proposta para o Senhor, e eis que chegará o dia que o Senhor voltará ao Cristo, e como que o Senhor vai nos encontrar? Pai, nós queremos ser adornadas pelo Teu Espírito, nós queremos a cada dia da nossa vida ser adornada, eis-me aqui,
eis-me aqui, Senhor. Para Ti toda a honra, para toda a glória para o Senhor. Mas, Pai, nós queremos ser aperfeiçoadas no louvor, na oração, no conhecimento. Abençoa, Senhor, essa palavra, abençoa essa tarde, meu Deus. Eu creio que nesse lugar cheio de anjos, Pai, eu creio sim que o Senhor dá ordem aos seus anjos, eles estão aqui conosco. Nós não estamos sozinhas, porque o reino do Senhor está aqui presente. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu farás, em nome de Jesus. Amém. Amém, lindas? Glória a Deus. Eu cumprimentei todas. E vocês se cumprimentaram também? Amém? Então, vamos nos sentar. Vamos começar a tarde abençoada, em nome de Jesus. Queria falar para vocês que no começo desse ano, a Jesus vai na nossa casa, né? A gente abre a porta, Jesus senta à nossa mesa, ele é nosso convidado principal. Mas aí ele conversa com a gente. Ele, né, traz aquele desejo que ele tem no nosso coração. E eu estava orando muito no final do ano para algumas questões particulares. E o Senhor ali conversando comigo. Eu entendi, sabe, um posicionamento que eu precisava tomar, um posicionamento que a gente vai adiando. E eu vim dividir com vocês essa palavra, porque eu sei que todas nós precisamos disso. Então, quando Deus é a prioridade, tudo se organiza em nossa vida. A minha oração é: por que, Senhor, continua assim? Por que eu não consegui resolver essas questões? O ano acabou, né? Está começando o ano. E veio isso, né? Colocar o Deus em prioridade, mas eu tenho colocado, né? Automaticamente a gente fala isso, né? Mas quando a gente vai lá no profundo, né? Lá no profundo nosso, a gente começar a escrever o que é prioridade, o que não é, o Espírito Santo de Deus vai revelando todas as coisas. Então, prioridade é dar a Deus o primeiro lugar em nossa vida, amando-o acima de todas as coisas. Então, vamos ler Hebreus 12, o versículo 1 e 2. A palavra é o nosso pão, né? O pão espiritual. Todo dia a gente come pão, né? Um pãozinho vai bem, nos dá força, né, para fazer serviço, nos dá energia, e a palavra espiritual é fundamental para nós. Então, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Aqui, irmãs, né, vou dar uma breve introdução, porque esse título vai nos acompanhar, até quando o Espírito Santo de Deus falar, aprenderam, né? Então, os próximos meses, em nome de Jesus, a gente vai estar revendo. Deus é a minha prioridade, né? E aqui, esse texto está falando dos heróis da fé, que está no capítulo 11. Aí, na casa de vocês leem. Lá no capítulo 11, já começa a falar assim, né? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, pela fé, Abel apresentou a Deus. Depois, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, a Raabe. Então, vem falando de todos eles. E aí eu fiquei, nossa, né? Quantos testemunhos que eles deixaram para nós? Eles são testemunhas que eles honraram o nome do Senhor. Eles tiveram que tirar algo da vida deles para eles poderem viver o propósito de Deus. E nós estamos rodeados por essas testemunhas também, porque a Bíblia é a nossa referência de fé. É aqui que nós vamos encontrar tudo que a gente precisa para nos fortalecer na nossa fé. E essas pessoas fazem parte dessa construção dentro de nós, porque Deus se revelou através da vida dessas pessoas. E através
dos testemunhos deles, nós vamos também criar os nossos testemunhos, porque eles são exemplo para nós. Então, a palavra nos revela que essas pessoas tiveram que tirar da vida delas tudo que impediam de agir pela fé. Imagina, né, a Raabe, quanto que ela precisou ter coragem, Abraão. E eles se esforçaram para superar as dificuldades, eles perseveraram para se manterem confiantes e leais a Deus. Quantos que começaram confiantes e não terminaram confiantes, né? Eles não conseguiram ser leais. Então, precisamos tirar todo tipo de impedimento que está prejudicando a nossa corrida, porque ali está falando de uma corrida, certo? Então, vamos colocar a figura 1, Gustavo. Olha lá, aqui tem que apagar um pouquinho. Ah, já está apagado, né? Então, ali, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí tem uma mulher ali, ela está correndo em cima da palavra de Deus, né? E quando eu vi essa imagem, eu falei assim, somos nós que estamos, né, nessa caminhada, nessa corrida que nos foi proposta, né? E só que para a gente correr ali, a gente tem que tirar todo o peso, porque senão a gente não vai adiante. E está falando, né, que Jesus, ele não se importou com a vergonha. Ele também teve os pesos, ele teve que tirar. Ele não podia ficar olhando, ele tinha que olhar para Deus Pai, de tudo que ele veio fazer. Tanto que ele dizia, né, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Né? A comida dele era fazer a vontade do Pai. Se ele se distraísse, nós não estaríamos aqui, né? Então, precisamos, sim, lindas, para concluir a nossa corrida, a gente tem que ver que peso é esse que está me impedindo. Essa é uma exortação para todas nós, remover os embaraços. Quem aqui não tem embaraço? Tirar tudo que atrapalha, todo pecado, tudo que nos afasta do Espírito Santo. A vida espiritual requer progresso. Não podemos ficar parada. Quando a gente para na vida espiritual, nossa vida, nossa casa, nossa vida do dia a dia para. E isso exige perseverança. Mas, infelizmente, muitos cristãos, eles, cedendo à tentação, que também nós passamos, eles desistiram da corrida que foi proposta pelo Senhor. Eles desanimaram, eles não perseveraram, eles tiveram os seus motivos. Mas nós não podemos deixar com que essas coisas nos atrapalhem. Nós temos recebido a palavra, né, aqui na igreja, o que o apóstolo João Carlos está ministrando. A gente tem que despertar. Se a gente não se despertar, nós vamos ficar paradas. É uma realidade. Então, tudo que for, que você pensar assim, isso me atrapalha, vai anotando tudo que te atrapalha. O que está atrapalhando você perseverar na sua vida de oração? O que te atrapalha para você vir à igreja? O que te atrapalha para você, no dia seguinte, você continuar com aquela palavra que você escutou, sabe? Que às vezes é perdida na nossa mente. O que está me atrapalhando? Onde que nós não estamos sendo prudentes? Porque a hora do cansaço vai chegar. Assim como chegaram para muitos e eles não conseguiram perseverar. A hora do cansaço chega, o dia mal chega. E como que nós vamos estar? Como? Porque muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou ficar forte. Não, isso não vai me derrubar. Mas só cada uma de nós sabe, né? Quando o dia difícil chega e como que a gente reage. Nossos olhos precisam estar em Jesus, que Ele é o autor e consumador e o aperfeiçoador da nossa fé. Nós não somos capazes de produzir isto. Nossa fé teve início nele e vai terminar nele. Jesus venceu a corrida, Ele suportou a cruz. Até o fim, Ele foi, derramou o seu sangue por nós. Jesus desprezou tudo que podia atrapalhar e Ele concluiu a jornada dele aqui na terra, que está no versículo 2, que nós lemos, né? Então, nós temos que pensar em tudo que Jesus passou. Nós pensamos, nós somos mulheres maduras, nós estamos aqui praticando a palavra no dia a dia, estamos aqui na igreja recebendo a palavra. Nós precisamos pensar, sim, sabem, tudo isso, como que eu estou me fortalecendo? Eu estou olhando mesmo para Jesus? Ou as circunstâncias estão me parando? Cristo é o nosso maior exemplo. Ele, para cumprir a sua missão, ele veio à Terra como um bebê indefeso, como todas nós. Né? Ele não sabia falar, não sabia andar, ele teve que aprender a se alimentar sozinho, ele teve que aprender coisas que todas nós aprendemos. Né? Ele chorou, ele sofreu,
ele enfrentou momentos de muita pressão, dor, cansaço. Então, é nele que nós vamos encontrar força para mudar, porque ele sabe do cansaço que passamos muitas vezes, né? E vencer o pecado por nós mesmos, eu não vou fazer mais tal coisa. Um dia antes, assim, antes de dormir, você pensa, né? Daqui a pouco você está ali, de novo, meu Deus, de novo. E nós temos que recorrer a quem? A Cristo. Me ajuda a vencer essa tentação, Senhor. E sabe, esse posicionamento de hoje vai refletir a maturidade que você vai ter lá no futuro. E isso não tem nada a ver com idade. Ah, quando eu estiver com uma idade mais avançada, eu vou estar mais madura. Não. O amadurecimento na fé não depende da nossa idade. Nós temos que pensar assim, hoje, o que eu plantar hoje vai refletir lá na frente, né? E assim nós vamos amadurecendo na nossa fé. O que você faz hoje com o que você recebeu do Senhor Jesus? O que eu faço hoje com tudo que eu estou recebendo? Com toda a palavra que está sendo ministrada? Pode contribuir com o futuro de quem ainda não nasceu. Você imagina? Aqui, eu não sei se tem vó, né? Tem vó. A sua experiência de vida, tudo que você está plantando, pode refletir na vida da sua netinha, quando ela começar a entender. Então, assim, nós não podemos ser egoístas de viver uma vida cultivando os nossos prazeres. Nós temos que pensar no futuro, na futura geração. Então, por isso, nós temos que nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosas e do pecado que nos atrapalham. O que está te atrapalhando? A você buscar Jesus todos os dias. Eu busco Jesus todos os dias, eu oro todos os dias, mas e a intensidade disso? Como que está sendo? Superficial? Estar na presença dEle. O que está roubando a sua paz, que quando você está na presença de Deus, você fica preocupada com um monte de coisa e a cabeça fica com muitos pensamentos? Que problema você não está conseguindo resolver? Você sabe? Porque quando Jesus sentou na minha mesa, eu não conseguia expressar que problema é esse que eu não estou conseguindo resolver, eu não conseguia dar nome. E nós precisamos parar e dar esse tempo para nós. Qual o pecado que você não está conseguindo vencer? Então, todas essas coisas precisam estar bem esclarecidas, porque que oração que nós vamos fazer? Senhor, me ajuda a mudar que situação que você está precisando? A sua consciência está esperta, assim, para te... Ela está te acusando do quê? O que você precisa mudar? Que pecado é esse que você não conseguiu vencer? Jesus quer nos ensinar e nos lembrar de muitas coisas que nós já aprendemos. Nossa, quanta coisa que a gente já aprendeu. Muita coisa. Mas às vezes a gente não consegue colocar em prática tudo. Porque o dia a dia, a gente não está conseguindo se organizar. O que nós estamos colocando como prioridade? Então, assim, como que você está se saindo em sua corrida? Faço essa pergunta para vocês. Né? Como que você está se saindo com a sua corrida? Pode ser que você seja assim, eu estou no meu máximo, né? Nossa, eu estou cheia de energia, eu consigo levantar, eu consigo orar, eu faço isso, eu faço aquilo, daqui a pouco eu estou orando de novo. Aí pode ser que a outra fale assim, eu não estou lá, essas coisas, né? Minha corrida, né? Não estou... Está difícil, né? Calçar o sapatinho lá para correr e tal. Essas coisas, a gente pode até levar assim, um pouco de brincadeira, mas eu já perdi muita corrida por preguiça, por ficar desmotivada, sabe? Por ficar procrastinando. E o tempo não volta, sabe? Não volta. E é triste quando a gente chega a essa realidade. Era para eu ter concluído tal coisa e eu não concluí ainda. Queremos chegar no final desse ano fortes, não é? Confiantes, com a fé fortalecida, com a vida de oração transformada. Mas, para isso, precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Se a gente colocar o trabalho, as preocupações, nós vamos ficar tão cansadas que, quando chegar a vez de Deus, só Deus sabe, né? Como que vai encontrar a gente. A cada mês estamos nos organizando com algo. Quem que já se organizou com um monte de coisas quando começou o ano?
Bastante, né? É guarda-roupa, é não sei o quê, é um monte de coisa, eu vou tirar isso. Mas, todo mês nós temos muitas coisas para fazer. Mas a gente fica assim, não vai acabar nunca isso? Não, porque nós somos consumistas. E a gente tem que aprender a consumir aquilo que a gente realmente precisa. Mas, e na nossa vida espiritual? Nós não podemos nos distrair, lindas. Não podemos nem desistir. E eu trouxe para vocês uma reflexão de Mateus 26, do versículo 47 ao 54. Essa reflexão, ela fala de algo assim que marcou muito, que fala sobre espada. Teve uma ministração anterior, que foi aqui no culto, né, o apóstolo estava ministrando, de Jesus, que ora no Getsemane, né? E eu continuei estudando lá em casa, e eu parei aqui. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O próximo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos 12 que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a sua espada, Jesus disse, né? Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e Ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpriria as Escrituras, que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Veja bem, né? A espada. Judas traiu Jesus. Quando aquela grande multidão estava chegando, o que vocês imaginam que eles estavam chegando? Com confusão, né? Imagina aquele monte de gente carregando, segurando espada, pau. O que será que passava na cabeça deles, né? Coisa boa que não era. Então, mas, bem naquela agitação dos soldados, né, chegando para agarrar Jesus, esse servo era Pedro. Pedro, ele puxou a espada e agiu com violência. Ele agiu sem domínio próprio, por impulso. Tudo querendo defender Jesus. Ele achou que estava fazendo algo certo, mas foi na própria força. Usando o que tinha nas mãos. E ele manejava muito bem, porque ele tirou a orelha, né? Aí tem uma figura, Gustavo, número 2, só para a gente... Não sei se vocês conseguem ver, mas Jesus está colocando a orelha no lugar. Que maravilhoso que é o nosso Senhor, né? Jesus o repreendeu. Guarda a sua espada, não foi? Guarda a sua espada. Jesus retificou, ele consertou o dano provocado pelo seguidor dele. Não havia fé no soldado, para ele acreditar que Jesus poderia fazer aquilo. Mas Jesus não poderia permitir aquela lesão por ser quem ele é. Então, não foi por causa de Pedro, por causa do soldado, por ser quem ele é. E quantas vezes Jesus consertou um estrago que fizemos? E por ser quem ele é, ele foi lá e consertou. Porque alguém estava clamando por algo que, infelizmente, a gente fez. Sabe, irmãs, Jesus sempre nos ensina. E hoje, se ele perguntar para você, se ele falar para você, guarda essa espada. Que espada seria essa? Né? Pedro era uma arma. E aí? Precisamos buscar discernimento. O discernimento é a voz que nos faz parar antes do abismo. Todas concordam? Pois, dependendo do erro, pode trazer grandes prejuízos e manchar a nossa vida. Ter bom senso é saber raciocinar e parar para ouvir o Espírito Santo.
Tudo isso a gente já sabe, não sabe? Isso vai nos poupar de carregar peso e consequências desnecessárias. A gente sabe também. E colocar Deus acima de tudo. E nessas horas eu lembro de Abigail. Lá em 1 Samuel 25, quem não leu sobre Abigail, é importante ler. Ela soube se acalmar, ouvir a voz do Espírito Santo. Ela conversou com o rei Davi. Resolveu um problema que não era dela, mas que poderia prejudicar ela. Não foi? Não foi ela, mas ela, tendo discernimento do mal que iria acontecer, ela se posicionou como uma apaziguadora. Ela fez o que estava no alcance dela. E Jesus fez a parte que lhe cabia. Deus foi lá e fez a parte que lhe cabia. Isso que a gente tem que saber. Tem limite para nós ajudarmos também. Tudo tem limite. A gente tem que entender que o Senhor, Ele está para nos ajudar. A gente não precisa fazer tudo sozinha. E o Senhor fez o que Abigail não poderia fazer, acalmar o coração do rei Davi. Ela não ia conseguir, somente com as palavras, se não fosse a unção do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus que convence o coração de uma pessoa. Por mais palavras abençoadas que possam sair da nossa vida, nós temos que crer que tem coisas que não está no nosso domínio. Nem tudo iremos conseguir resolver, mas se tivermos atitude, Deus pode muito bem nos usar para propagar a paz. Uma pergunta, eu estou cheia de pergunta, né? A sua maneira de agir, Daniele, coloca o seu nome, a sua maneira de agir pode te prejudicar ou prejudicar alguém nas horas de conflito? A espada que você carrega pode te trazer consequências? Essas coisas a gente não pensa na hora que tem que pensar, né? Só depois que passa. Lindas, a raiva ela quer velocidade. Aí tem uma figura 3. Olha só, a raiva, ela quer velocidade. Abre a boca, pá. Só que a sabedoria pede tempo. Aí tem a mulher lá. A sabedoria não vai abrir a boca, ela vai ouvir, né? Mas ela vai raciocinar. Não reaja, não seja precipitada diante das confusões. Isso foi ministrado muito no chá de mulheres. Ser humildes e mansas. Que vierem contra você, não reaja. Mesmo diante de ameaças, afronta, avalie bem o que você vai falar. Veja o que pode te atrapalhar e prejudicar a sua caminhada e trazer peso para você. O que vai sair da sua boca vai construir ou destruir a vida de alguém. A espada que você carrega vai te causar problemas ou vai te levar a ter paz? O seu padrão de pensamento vai te levar a reagir, resolver sempre do mesmo jeito, ou você está rompendo com a maneira antiga? Oh, glória, né? Eu estou conseguindo me posicionar de uma maneira diferente. Quer dizer que meu padrão de pensamento não é mais o mesmo de antes, que está lá em Romanos 12, 2. Vamos ler, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que bênção, já pensou? Ai, tem aquela figura que a boca está aberta, saindo um monte de palavras. E aí, se do outro lado tivesse a outra, tendo a mesma atitude, o que ia sair ali? E quando a gente não consegue fechar a nossa boca quando o outro está falando, você não entende, aí você está falando também, a outra pessoa não está entendendo, e o negócio vai ficando cada vez pior. As duas partes saem machucadas, e vai precisar de uma outra pessoa para intervir. Olha a dor de cabeça que dá. Não é melhor fechar a boca? Porque provocação a gente sempre vai ter. O mais importante é como eu vou reagir a isso. Olha o que Judas levou para Jesus. É triste ver uma pessoa sendo usada pelo diabo, não é? Quando você percebe, olha o espírito de confusão aí. Conhece a palavra, mas abriu uma brecha. E o inimigo, ele usa assim. Não pensa você que
Ah, mas eu conheço a Cristo e eu vou na igreja. Se você não mudar a sua conduta, o inimigo vai achar uma brecha. Judas levou a morte até Jesus e Jesus veio dar vida eterna. Judas trouxe confusão, pessoas que maquinavam mal, levavam engano, mentira, pessoas cheias de veneno, e Jesus, submisso a Deus, usava a espada, que é a palavra, onde ele ia, ele curava, ele ensinava, ele veio trazer o reino e a salvação. Olha que diferença de uma pessoa que carrega confusão, morte, e uma pessoa que carrega vida. Ela não se mistura, ela não se contamina. Agora a figura 4, Gustavo. Olha que figura linda. A espada do cristão é a palavra de Deus. A minha espada é a palavra de Deus. É a nossa arma espiritual e, junto com ela, a oração, não é? A obediência a Deus. Armas que usamos contra o nosso inimigo. Não tem outra arma. Não vai adiantar a gente bater de frente com quem não está alinhado à palavra, sabe? Não vai. Mas precisamos aprender a manejar, colocar ela como prioridade. Porque se a gente não colocar a palavra como prioridade, nós vamos agir de uma maneira... Não adianta nem falar, né? Vamos conseguir ficar aos pés de Jesus quando a gente começar a manejar melhor a palavra, porque você vai precisar se retirar para você ler mais a palavra. E nós vamos conseguir passar vários momentos da semana meditando na palavra, e não meditando naquilo que você ouviu, naquilo que você viu. Mas precisamos sair da cozinha. Eu coloquei aqui umas coisinhas para a gente lembrar. E ir para a sala de estar. Quando estamos muito atribuladas, com muitos pensamentos, muito ansiosa, com muito o que fazer, pensa uma mulher na cozinha. Aquela cozinha que está toda daquele jeito, e você não sabe por onde que começar. E o que Maria fez? Maria estava na sala de estar. Ela estava ali com Jesus. E Marta estava na cozinha atribulada. Então, nós precisamos sair de tudo que nos deixa ansiosa, deixar tudo ali. E, vai para a sala de estar. Sentar um pouco, ler, meditar. Se a sua casa, assim, a cozinha for perto da sala, vamos dar um exemplo de cômodo, tá? E não tem como você fechar uma porta, porque não tem porta, vira de costas para a cozinha. Porque senão ela vai te chamar para lá. Veja qual sala de estar que seria bom para você. Seria uma cadeira, um cantinho, lá fora no quintal, né? Então, a gente precisa ter um lugar que nos afasta, que nos puxa para serviço, para ansiedade. Então, a gente lembra das duas irmãs, né? Quem escolheu a melhor parte? A Maria, né? Quem havia colocado o trabalho como prioridade? Eu, muitas vezes, vocês, né? Como ficamos ansiosas quando atropelamos a ordem das coisas, né? Acordamos já atropelando tudo, não colocando Deus em primeiro lugar. Achamos que vamos dar conta, chegando no meio-dia ou antes, a gente já não está aguentando mais. Qual espada que Maria estava usando? A fé. É uma espada. E a Marta? Coisa boa que não, né? Falando em espada, tem uma outra espada. A nossa língua. Ela é uma espada. Salmos 139, 4 diz: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Ele é Deus onisciente. Antes mesmo da gente abrir a boca, Deus já sabe, viu, Sofia? Viu? Todas nós. Não é verdade, Vanessa? Imagina, eu nem abri a boca, ele já sabe. Quem é mãe sabe. Quando o filho vai olhar com aquela cara, assim, você já sabe o que vai sair da boca do filho. E Deus, ele é perfeito nisso, né? Pois é, lindas. Imagina o Espírito Santo te dizer, guarde a sua espada. Quando a palavra já está saindo da sua boca, você vai falar, aí você sente aquela coisinha dentro de você. Não fala, fecha a boca, guarda essa espada. A figura 6. Olha o que a gente tem que fazer. Se você não consegue fechar a boca, faz assim, ó.
mas não fala, pensa, sai de perto. Vai beber uma água, vai fazer alguma coisa, irmã. Eu sei, eu passo por isso. Quantas vezes ouvimos essa voz dentro de nós e por impulso, sem domínio próprio, falei. Aí, às vezes, a gente dá uma de bem desobediente, eu falei mesmo. E aí, depois, como que você vai se segurar nisso? Eu falei mesmo. É feio, não é? A gente vê uma pessoa falando dessa maneira, mas um dia a gente falou também. Aí eu falo mesmo, não leva desaforo para casa. Ai, que desobediente. Não é? Entrou nos ouvidos de alguém e causou um estrago. Precisamos ter sabedoria para evitar discussões desnecessárias. O tempo nosso é muito precioso. Alguém está clamando por justiça. Assim como você, quando ouve algo, e você vai orar, você vai aos pés de Jesus, não vai? A outra pessoa que talvez você tenha ferido vai fazer a mesma coisa. Alguém vai estar clamando. Deus é justo. Se você faz o que é certo, e alguém está fazendo errado com você, lembra, Deus é justiça. Então, deixa a justiça, pertence a Ele. Continua fazendo certo. Saiba que Ele vai agir com justiça em sua vida. Jesus está ao nosso lado nos dizendo, não reaja. Guarda essa espada, Pedro. Usa a espada certa, a minha palavra. Vai lá, vai para o quarto, vai para a sala de estar, vai meditar na palavra, eu vou falar com você. E quantas vezes isso aconteceu? Quando você fechou a boca, você foi orar, e aí você abriu a palavra e Deus estava falando com você. Ele falou comigo aqui, ó. Isso aqui foi uma resposta de oração, sabe? Nós não podemos revidar os ataques todas as vezes que a gente recebe. Já pensou se toda vez que você receber uma mensagem, você for revidar? Você vai ficar o dia todo, viu? Olha só. Sabe quando alguém te provoca e você fala dela dentro da sua casa? Você está com ela dentro do seu quarto, no banheiro, na cozinha, no quintal. Você leva a sua pessoa, você mesmo leva essa pessoa para dentro da sua casa. Então, quando a gente reage, a gente não fica satisfeita só porque a gente reagiu, a gente continua falando. E aquilo está andando do seu lado. E o que você quer que fique do seu lado? É o Espírito Santo. Então, nós temos que meditar na palavra e falar assim, não, o Senhor falou para eu não imitar esse comportamento, não, esse costume. É igual criança mesmo. E, às vezes, a gente tem que ter o nosso caderninho de caligrafia lá e ficar... A professora não dava, não sei, na época de vocês, mas escreva tantas vezes a palavra até aprender. Às vezes, a gente precisa muito disto. É triste, mas é a nossa realidade. Quantas coisas podem nos atrapalhar nessas horas? Quando alguém te diz, que Jesus é esse que você diz que serve? Quem já ouviu isso? Dói, né? Que Bíblia é essa que te orienta? Daí você já está querendo subir no céu. Que pastor é esse? Que igreja é essa que você vai? Olha que santa que ela é. E começa a provocar e te chamar de mulher de Deus com sarcasmo. Pensa se você já não ficou com vontade de né, abrir a boca e falar um monte de coisa. Então, elas querem confusão, elas ficam babando veneno, não é? E uma coisa é certa, quem leva confusão, colhe o quê? Confusão. Quem leva morte, colhe morte. Então, não se precipite e não haja por impulso quando você estiver irritada, quando você estiver ferida, machucada, sabe? Busque o Senhor. Ele vai te ajudar a resolver esses conflitos. Fica com a boca fechada. Lembre-se que a maturidade nos leva à justiça e à paz. E, às vezes, ser discreta e reservada serão atitudes que te levará a ter bom senso. Melhor você ser discreta. Não fale nada. Isso não está te fazendo... Nossa, ela parece bobona, né? Não tem o que falar. Não, você está se preservando. Porque aquilo não te cabe. Você só está mostrando quem é uma pessoa e quem que é outra. Quem zomba da sua fé, está zombando de Deus. E de Deus não se zomba. Mas Deus diz, sim, para a gente orar pelos aqueles que nos perseguem. E aí, como que a gente faz para orar por aqueles que nos perseguem? Mateus 5:44 diz isso. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Senhor, eu clamo pelo teu sangue sobre a vida dessa pessoa.
Assim como um dia eu também perturbava alguém, Senhor, e eu conhecia Ti, o Senhor me libertou, que o Senhor também liberte essa pessoa, para que ela venha conhecer a Tua paz, porque ela não tem paz. E assim você começa a orar. É importante, porque você vai expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus te deu. Ele não te deu palavras as mesmas palavras que você está recebendo. Ele te deu palavras de bênção, de vida. Proclame isso sobre a vida dessas pessoas, sabe? O silêncio nos protege. E a espada certa para alguns momentos, não é? O silêncio é uma espada certa para alguns momentos. Onde você não vai conseguir explicar nada. Mesmo indignada, pensa, essa espada que eu vou usar vai me prejudicar? Se for sim, fique em silêncio. Guarda a tua boca, guarda o teu celular, guarda os teus ouvidos. No momento de tensão, escolha o discernimento. Coloca uma sentinela em teus lábios. Porque, às vezes, assim, eu não falei, mas mandou mensagem. Então, guarda o teu celular, guarda tudo que possa te levar a pecar. O Salmo 141, versículo 3, fala sobre a gente colocar uma guarda em nossa boca. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Sabe, isso é constante na nossa vida. Precisamos estar sempre pedindo ao Senhor, coloque uma guarda em minha boca. Que os nossos lábios não sejam os que irão causar dores que nem o tempo será capaz de amenizar. Pensa, uma palavra, você pode matar uma pessoa. Assim como uma palavra que nós recebemos também nos feriu muito. Que não seja a mancha em nossas vestes, porque Jesus deu umas vestes novas para nós. Temos espada também. Outra, o celular. É uma espada. A língua, a palavra de Deus. Tem muitas outras, mas vamos ficar nessas. Muitos estão destruindo e se destruindo com este aparelho. Como conter a língua de quem não para? Né? Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Pois é. Quantas mensagens trouxeram enfermidade para você? Confusão. Quantas mensagens destruíram famílias, vidas? Pensa, quantas vezes você se adoeceu lendo uma mensagem? Quantas vezes você foi mal interpretada? Vamos pôr a figura número 7, Gustavo? Olha só. Quantas vezes a Bíblia ficou lá e você preferiu o celular? Quantas vezes você orou, profetizou, falou do amor de Cristo também, que você foi gentil e levou vida? Irmãs, vocês já consagraram o celular ao Senhor? A gente não consagra a nossa casa, tudo que tem? Nós precisamos fazer isso. Vamos fazer isso agora? Cada uma de vocês pega o celular. Mas vamos fazer pela fé. Senhor, meu Deus, nós apresentamos este aparelho para o Senhor. Nós consagramos, Senhor. Nós queremos que ele seja separado para usá-lo para o bem, para ser bênção, tornando esse aparelho um aliado espiritual em vez de distração, Senhor. Eu declaro que essa espada pertence ao reino de Deus. Dá-me sabedoria para usá-lo, Senhor, que isso não venha governar a minha vida. Me ajude a estabelecer limites, que eu tire tudo que me afasta de Ti e que esse aparelho seja um recurso, Senhor, para eu aprender de Ti, para ser usado para o bem. Que eu coloque em prática essa atitude diariamente de controlar o uso deste aparelho, para que eu para que não torne um ídolo na minha vida e que o meu tempo contigo não seja roubado, no nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos ficar distraídas com esse aparelho, Senhor, que ele não venha roubar o nosso tempo e que sejamos firmes, Pai, para dizer não à tentação de ficar horas
Pai, ali vendo coisas que não acrescentam nada, Senhor, em nome de Jesus, que seja um instrumento para falar da sua palavra. Amém. Amém? Que a gente faça isso, sabe? Ensina outras pessoas a fazer. Tem pessoas que gostam de aprender, tem pessoas que não. Que o Senhor nos dê orientação a respeito disso. Mas, quando a gente estava nervosa, sabe, retrucou e feriu com essa espada, ai, que coisa, por que eu fui responder? Se eu pudesse voltar atrás, aí não dá mais tempo de apagar. Olha que ansiedade, que angústia, que peso, que culpa. Para quê? Se não houver o governo do Espírito Santo sobre o que dizemos, a gente vai acabar falando verdade sem amor e vai machucar. Falar verdade para quem não está preparado para ouvir. Lembramos que também a palavra perdão não é uma borracha espiritual. A gente vai ter consequências de tudo que a gente fala. A gente precisa lidar com as nossas próprias deficiências e as complicações que elas podem nos causar. Quando usamos a espada certa, a guerra, quando encontra, pensa, a confusão chegou lá na tua casa, mas tem uma mulher que está posicionada, tem uma mulher que colocou Deus como prioridade. O que acontece com essa confusão? Ah, mas vai sair daqui, no nome de Jesus. Não vai sentar no meu sofá, não. Você vai embora, no nome de Jesus. Não tem esse negócio de ir entrando, não. Não é assim? Ou a gente vai falar, entra. O que você tem a dizer? Isso pode ser dentro da sua casa, um celular, o que for mesmo. Viu? Você tem que falar, no nome de Jesus. Isso aí está cheirando mal. Não vai entrar na minha casa, não. Aí, a guerra acaba. Quando tem uma mulher posicionada que ora, a confusão chegou, o que acontece? Ponto final. É assim que tem que ser. Aí eu lembro de Jael, não sei se vocês já leram Jael, que está em Juízes 5, 5 e 6, os 2 capítulos. Ela deu o fim do inimigo quando entrou dentro da casa dela. Eu gosto dela. Ela usou de estratégias e colocou um ponto final. Ela não fez alarde nenhum. Ela não ficou mandando mensagem para todo mundo. Né? Resolveu sozinha com a espada que ela tinha nas mãos. Ela tinha a estaca e o martelo. A estaca, gente, estabiliza a tenda, né? Imagina, a estaca está lá no chão. Se ela não estiver bem firme lá, na hora que puxar a corda e for esticar a tenda, ela vai sumir, né? E, então, assim, pensa, que espada que ela tinha, e o martelo, sabe, o martelo que eu vejo nisso tudo, sabe, a força de Deus. Sabe, a mulher, ela sabe usar a força de Deus na hora certa. E que mulher sábia, e como que muitas vezes a gente deixa de ser sábia. Dá uma bronca, não é? Procure ver o que está te atrapalhando. Será que o inimigo entrou e sentou lá no seu sofá e você deu atenção para ele? Ah. Se aconteceu, irmã, não fique assim, com raiva, porque já aconteceu comigo, sabe? Dei espaço, né? O que a gente tem que fazer? Não, isso não vai acontecer mais. No nome de Jesus, isso não vai acontecer. Se revolte. Fique brava com você, não com o outro. Se revolte. Fala, não, isso não vai mais acontecer. O que eu preciso fazer para facilitar a minha vida? Faça uma lista. Se estiver em seu domínio, ore ao Senhor. Vá resolver. Que seja uma conversa, uma dívida, um mal-entendido. Leve a paz do Senhor. No começo do ano, eu tive um discernimento que estava na hora de eu resolver um problema. Não sabia como. E não sabia para quem perguntar. E eu estava no médico, eu estava deitada, né? Eu falei para a Valdirene isso. Estava numa maca ali, e a médica veio conversando comigo, passando a mão, que eu estava um tempo ali. E ela falou, o que te entristece? E eu não quero chorar. Não é assim? A gente faz isso, né? Não, eu não quero chorar. Aí eu falei. E ela me aconselhou. Você é a mais velha. Tome atitude, porque a mais nova não vai tomar, é imatura. E contou um pouco da história dela. E eu fiquei assim, não tinha pensado dessa maneira. Então, assim, estava no meu domínio. Eu podia ir resolver, então. Falei com meu esposo, eu falei, acho que está no tempo certo a gente resolver isso daí. E a gente vai levar a paz. Se a pessoa quiser, amém. Mas se não quiser, nós levamos a paz. Então, assim,
era uma questão de eu dar o primeiro passo, e nós demos o primeiro passo, e foi uma bênção para nós. A gente tirou algo que estava nos atrapalhando, porque ficava aquele negócio, sabe, andando na casa, que eu falei para vocês. Poxa, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver isso. Pronto, eu já tiquei lá, ó, tem menos um item na minha lista. Resolvi esse problema. Quando não estiver em seu domínio, aí é difícil, é os outros 50%, né? Pensa assim, o que posso fazer para ajudar? Como que eu faço para contribuir? E se não puder, lindas, tudo bem. A gente faz a nossa parte de orar, entregar ao Senhor. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar. Tem lugares que a gente não pode mais voltar, porque o Senhor já nos tirou de lá. Então, não tenta ir no lugar que o Senhor já te tirou para tentar resolver alguma coisa. Deixa o Espírito Santo de Deus também trabalhar. Às vezes a pessoa está precisando mesmo ficar quieta lá, ela está gritando, tal, mas muitas vezes o seu silêncio vai ajudar, sim. O Espírito Santo de Deus vai ter espaço para trabalhar na vida da outra pessoa também. Porque às vezes a gente vai na intenção de levar a paz do Senhor, aí vem como um Judas, né? Uma multidão depois, e aí? É desnecessário, não é? Agora vocês pensam, né? As mensagens que eu já recebi, para chegar nessa palavra, e o Espírito Santo de Deus me acalmar, calma, filha, isso aí você não vai conseguir resolver. Essas afrontas, você fica em silêncio. Né? O silêncio vai ajudar a raciocinar, a orar. Tem pessoas que não querem a bênção, infelizmente. Elas não querem, elas querem o ouro e a prata. Eu estava meditando nesse versículo, falei, meu Deus, mas não é todo mundo que quer a bênção. Tem gente que quer o ouro e a prata. Mas você está dizendo que não tem, mas a pessoa ela quer isso, né? Eles rejeitam Jesus, eles rejeitam a Bíblia, eles fazem pouco caso da oração que você faz. Eles só querem que você resolva o problema deles, só isso, que não dá muitas vezes. Então, irmãs, o discernimento é importante. Sempre buscar o Senhor nas situações assim. Como que eu faço para ajudar? Sabemos que tem pessoas que têm emergência, não é? Necessidade. Precisamos ter discernimento também. Como ajudar? Então, nessas horas, a gente lembra de Pedro e João, que ofereceu o que tinha para um homem coxo. Ele disse, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, que está em Atos 3:6. E era aquilo que aquele homem precisava, não é? Ai, como que é bom quando você vai orar por alguém e ela fala, amém, eu recebo, glória a Deus. E a pessoa começa a mudar, o semblante dela muda, ela fica alegre. Eu tenho esperança. A minha vida não precisa mais ser assim, eu não preciso mais ficar parada. Eu vou me levantar, eu vou andar, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir, sabe? Aí você começa a se mexer na corrida sua. Aí você parou para descansar, você viu a multidão passar, você viu os problemas chegar. De repente você levanta, você fala, não, olha, alguém veio aqui, me lembrou que eu estou numa corrida, e eu preciso me levantar. Mas aqueles que querem somente o ouro e a prata, eles vão ficar esperando. Mas você não pode ficar parada lá, porque eles não querem a oração. Tem outros que querem. Às vezes a gente fica chateada, não é? Ai, eu vou ter uma oportunidade, eu vou fazer uma visita. Eu vou falar de Jesus para alguém. Aí você vai lá, volta para casa aborrecida, porque parece que não aconteceu nada. A pessoa não recebeu. A gente sabe quando a pessoa não recebe a oração. Quando você está falando da palavra, e você para, e a pessoa está assim, ó. Ela não fala assim, oi? Não, ela não estava acompanhando. É triste isso. Mas não desanimem. Tem sempre alguém que quer ouvir. Espírito Santo de Deus dá oportunidade para todo mundo ouvir a palavra. Você está sendo um instrumento nas mãos dele. Então, não desista. Então, eu posso dizer assim, filhas, somos filhas. Acreditem no esforço que vocês estão fazendo. Não vamos desanimar. Tudo que está sendo construído em sua vida é importante. Cada vez que você cai, cada vez que você levanta, sabe? Cada enfermidade que vem, elas vão embora, glória a Deus. Cada situação difícil, não tenha medo se não sair do jeito que você gosta. Sabe por quê? Tem coisas que a gente não sabe lidar, a gente não aprendeu, a gente não viveu. E a gente vai aprendendo na nossa corrida. Leia a palavra. Sabe, tem muitas mulheres, como eu, estou passando por uma fase de mudança. E eu vou florescer. Né?
eu não vou reproduzir mais, eu não vou ser mais mãe. Vou sim. Eu vou ser mãe espiritual, eu vou continuar sendo mãe dos meus filhos, sabe? Esse negócio de menopausa, para mim, é muito resolvido, eu não entrei ainda, mas, de todas as mudanças que estão acontecendo, eu estou pensando assim, o meu solo está sendo preparado para eu florescer um novo tempo na minha vida. E é difícil arar o solo, pensa, um solo que está acostumado lá, tal, aí vai lá, passa aquela máquina, e passa, e não sei o quê, e vai amassando a gente, mas tudo preparando para um novo tempo. Então, eu preciso acreditar que toda essa transformação que está acontecendo vai ser para o meu bem. Porque, para o novo entrar, o velho tem que sair, e o velho é difícil sair. A gente precisa perseverar pela nossa saúde, a gente precisa perseverar pelas mudanças que nós estamos passando, e acreditar que não é porque não vai ser do mesmo jeito que vai ser ruim. Não! Vai ser um novo tempo na nossa vida. A mudança de padrão de pensamento, ela te dá uma liberdade. Eu estava conversando, né, com a Valdirene a respeito disso, e eu falei para ela assim, poxa, a gente deseja tanto ter uma mudança de padrão de pensamento. Aí o novo padrão de pensamento vem, aí você não sabe o que faz. Porque você está tão acostumada a resolver do outro jeito, que você fica em dúvida. Está certo mesmo? Será que é certo mesmo eu fazer isso? Será que está certo eu responder? Eu estava falando de mim para ela, sabe? Será que é certo mesmo eu dar esse passo? Eu pensar dessa maneira, eu resolver desta maneira? O padrão de pensamento não é fácil. Nós temos que meditar na palavra, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer que está certo, sim. Você não precisa mais fazer daquele jeito, não. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender, está certo. Essa mudança que está acontecendo é para o meu bem. Eu não preciso mais pensar daquela maneira. E Hebreus, o versículo que nós lemos, né, o capítulo 12, e se a gente lê o 11, quantas coisas que essas pessoas passaram pela fé. Então, assim, é pela fé que nós vamos viver um novo tempo. É pela fé que nós vamos chegar no final do ano transformadas. É pela fé que nós cremos que Jesus vai voltar. E que, enquanto eu estou nessa caminhada, o Espírito Santo de Deus está me aperfeiçoando. E vai ser desconfortável. E se a gente não tiver essa fé de que Jesus vai voltar, do que adianta a gente estar juntas aqui, lendo a palavra, orando, pedindo transformação, se a gente não crê? Porque algo vai acontecer. A mudança vai ter que acontecer. Porque como que vai estar a nossa lamparina? Quando você começa a se livrar dos embaraços, de tudo que atrapalha, se sentirá mais segura e mais leve. O nosso Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Por isso, peça perdão, irmãs. Não deixe que o orgulho a impeça de provar a misericórdia de Deus. A gente precisa pedir perdão. E muitas vezes é na lista que a gente vai entender o que está pegando na minha vida. E às vezes é uma mudança que você não aceita e não quer aceitar, que precisa mudar. Fez dela um ídolo, porque você está confortável nela. E aí a gente precisa deixar. Espírito Santo, me perdoa, porque o Senhor está querendo me transformar nessa área e eu não estou deixando. Pedro andava com Jesus, mas ainda assim ele carregava muitas coisas que atrapalhavam ele, não é? Tanto que ele não tinha domínio, ele era afoito demais. Ele continuou, aí ele errou de novo, depois mais para frente, até que ele atingiu uma maturidade espiritual e ele começou a se posicionar equilibrado, fazendo aquilo que era para ele fazer. E a caminhada dele foi. E ele foi caminhando, e deve ter sido muito difícil até o último dia da vida dele. E tem pessoas que pensam assim, eu já me livrei disso, eu já me livrei daquilo, a minha vida está resolvida. Não, porque a nossa vida continua, novas coisas vão acontecer. E a gente vai acabar se enfiando em algum embaraço, e a gente vai ter que ter sabedoria para resolver situações. Vamos conseguir, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos permanecer com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, que é aquele que aperfeiçoa a nossa fé, aquele que nos levanta todos os dias, aquele que te escuta quando você está sozinho orando, quando ninguém te compreende, Ele está te ouvindo, porque Ele sabe o que você está passando.
Ele nos aperfeiçoa. Vamos tirar, irmãs, vamos deixar o novo entrar. Vamos deixar o renovo acontecer. A cura acontecer. Vamos carregar a luz de Jesus e ter o desejo de servir. Nós precisamos ter o desejo de servir, sabe? De ofertar, de cuidar, de começar a fazer coisas diferentes na nossa vida. A mudança é para isso, para a gente se levantar e fazer coisas diferentes, não continuar a vida do mesmo jeito. Vamos ter bom ânimo. A gente vai obedecer com mais facilidade quando a gente vai mudando. A gente vai conseguir organizar a nossa vida e colocar o Senhor como prioridade, ficar mais sensíveis ao Espírito Santo. Então, é isso, sabe, irmãs? Nós estamos num tempo que nós estamos maduras. E vai acontecer de a gente perceber alguma imaturidade em nós, a gente às vezes não consegue nem se olhar no espelho. É uma realidade, e eu vejo assim, até nisso eu vejo o amor de Jesus sobre nós. Assim, eu compreendo você. Eu sinto isso em mim, na minha casa. Às vezes eu fico assim, eu não quero olhar no espelho, eu não quero ver, né? Eu não quero ficar meditando, eu não quero ficar pensando. Mas depois que a gente consegue se aquietar lá na sala de estar, é tão libertador você se conhecer e você saber realmente que eu não gosto disso, eu não suporto isso. E aí, você precisa se conhecer, sabe? O que você suporta? Eu suporto. O que você não suporta? Escreva, fale, porque esse negócio aí está te atrapalhando. Está atrapalhando a sua corrida. Porque você fica, eu não posso falar assim, eu não posso, não sei o quê. Não, você tem que estar pré-estabelecido dentro de você o que você suporta, o que você não suporta. O que está te atrapalhando. É isso aí, ó. E eu pegar igual Jael, eu vou pegar a minha estaca, o meu martelo, eu vou matar esse inimigo aqui, eu vou seguir a minha caminhada. E assim vai ser. O ano todo, nós vamos estar guerreando contra todas as coisas que querem nos paralisar. Nós vamos estar confrontando os nossos pensamentos, vamos estar colocando em prática tudo que nós estamos aprendendo e vamos nos libertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bom, só mais uma coisinha. Aqui, eu creio que tem irmãs abençoadas. Então, assim, você não está sozinha. Eu não estou sozinha. O Espírito Santo de Deus sempre vai preparar alguém para te abraçar, para te aconselhar, porque Ele sabe que às vezes não é o momento de conversar, é o momento de acolher, sabe? E se a gente não tem essa pessoa do nosso lado, que nós sejamos essa pessoa. Sabe, faça para o outro aquilo que você quer que faça por você. Seja a mulher que acolhe, a mulher que aconselha, a mulher que abraça. Saiba ter discernimento quando é hora de orar, quando é hora de falar da palavra, quando é hora de corrigir, para que a gente vai se aperfeiçoando, para que lá fora a gente seja mais doce. Enquanto as pessoas vêm com espada, nos ferindo, que a gente saiba expressar a doçura com sabedoria, no nome de Jesus. Amém, irmãs? Vamos orar? Porque essa palavra eu acho assim, maravilhosa. Pois palavras destroem mesmo. Destroem a nossa fé, a nossa autoestima. A gente acha que é um nada. A gente esquece do amor de Deus na nossa vida, que somos filhas. A gente se entrega. E quando a gente tem a espada maravilhosa, que é a palavra de Deus, e que a gente venha reagir, quando você não estiver forte o suficiente, lembra que você tem irmãs que estão dispostas a ajudar, a te ouvir, sabe? Eu lembrando agora de quando éramos crianças, que estávamos na escola. E aí, como que você foi na prova? Eu fui bem. Aí você, como você foi na prova? Acho que... E você? Eu tirei 0. Eu já tirei 0 na prova. Né? Mas o que você errou? Eu errei tal coisa. Não, mas eu te ensino. A gente tinha amigas assim. Não, você vai conseguir ser boa. Tinha aquelas que queriam passar até colinha para nós, entendeu? Então, assim, pensa nisso. A gente teve tantos momentos, criança também passa por tantos momentos difíceis, de não conseguir ter tirado a nota que o outro tirou,
sabe? De não estar se sentindo tão bonita, com a roupinha linda que gostaria de ter, igual da amiguinha. Os meninos também passam, sabe? Ai, de mariquinha e outras coisas maldosas que existem na escola, sabe? Então, todas nós passamos, nossos filhos também passam por situações difíceis. O que a gente tem que fazer é ajudar naquilo que a gente entendeu que é o certo, porque você vai falar com autoridade, porque você venceu. Então, saiba disso. Você tem autoridade para falar da palavra de Deus. Não é porque você está passando por algum momento difícil que você não tem. Tem sim. Fale que você vai se aperfeiçoar mais ainda, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Essa palavra, Senhor, eu não quero que seja perdida, porque eu preciso muito, meu Deus, ser transformada. Como eu estou, Senhor, meu Deus, diante dessa corrida que me foi proposta, Pai. Quantas vezes eu parei, eu desanimei, eu voltei um pouco para trás. E depois alguém veio e me encorajou, Senhor, e me fez, vamos para frente. É o Teu Espírito, Senhor, nos fortalecendo, o Teu Espírito nos lembrando que nós temos um chamado, nós temos um propósito, e que é muito importante, porque antes mesmo de sermos geradas no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha dado um propósito. Senhor, no nome de Jesus, eu peço a Ti, nos fortaleça, faz-nos lembrar da espada que é a Tua palavra, faz-nos lembrar que temos que impor limites, sim, Senhor, num celular, em tudo que possa, Senhor, nos distrair. Nós queremos nos libertar de todo o peso que está impedindo da gente prosseguir a nossa caminhada, Senhor. No nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, ilumina a nossa mente. Quando estivermos lá na nossa casa, que sejamos sensatas, que sejamos prudentes em ter tempo para ficar com o Senhor. Pai, que a gente não venha se afastar dos cultos da igreja, Pai, porque é aqui que a gente aprende, Senhor. Quantas palavras o Senhor tem derramado neste altar, Pai. Quantas orações que já foram feitas, lágrimas que foram, Pai querido, enxugadas, meu Deus. Nós não queremos, Senhor, meu Deus, andar para trás. Nós queremos caminhar a nossa caminhada proposta pelo Senhor, Pai. Eu oro por cura na mente, Senhor. Cura a nossa mente que muitas vezes está atribulada, Pai. Está confusa, Senhor. Cura a nossa mente, que venha um novo padrão de pensamento em nome de Jesus. Cura, Senhor, o nosso corpo, que muitas vezes por causa dos pensamentos ficamos doentes, ficamos mal, e que sejamos sábias de orar por nós e de clamar pelo Teu sangue, Jesus, sobre o nosso corpo, a nossa mente, e que em nome de Jesus todo o mal, Senhor, que está nos rodeando, que saia no nome de Jesus, e que venha a Tua paz sobre nós, o conhecimento, o entendimento da Sua palavra, dá discernimento, Senhor, de espírito para cada uma de nós, para que a gente seja valentes, testemunhando, Senhor, meu Deus, o Teu poder, Pai, dando testemunho do Teu poder, Senhor, no nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida, seja engrandecido, ó Jesus. Eu creio em Ti, Jesus, que o Senhor cura os feridos, que o Senhor cura os que estão atribulados, que o Senhor, Pai querido, arranca, Senhor, das celas, destrói, Senhor, as correntes. Eu creio que o Senhor, meu Deus, tem um lugar maravilhoso preparado para nós. E enquanto estivermos aqui, nós não estaremos sozinhas, porque o Teu Espírito nos conforta, o Teu Espírito nos ajuda a lidar com as coisas difíceis da vida, Pai. Eu Te agradeço pelo Teu grande amor, meu Deus. O que seria de nós se não fosse o Teu amor? O que seria de nós se não fosse a bênção do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, Senhor? O que fosse, Pai querido, a nossa força não é nada, mas o que seria de nós andando pelas ruas, meu Deus, desorientadas, sozinhas, meu Pai? O Senhor dá ordem aos Seus anjos para nos guardar. Como somos privilegiadas e amadas, o Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor nos deu do bom e do melhor. O Senhor, meu Deus, deu coisas que a gente nem imaginou que um dia a gente teria. O Senhor nos deu uma família maravilhosa, Pai. O Senhor nos deu vestes, nos deu um teto para morar, não nos falta nada. O Teu amor, Pai, é difícil de descrever, Senhor, mas quem sente o Teu amor, Pai, se enche da Sua paz, se enche da Sua presença, exala a Sua essência. Meu Deus, que aqui na igreja Leão de Judá tenha cada vez mais mulheres, Pai, mulheres que
guerreiam, Senhor, mulheres que não desanimam, mulheres que não fiquem prostradas, mas mulheres que com coragem seguem a sua corrida que foi proposta pelo Senhor, Pai. Fortalece as mulheres que elas servem na igreja, Pai. Tu sabes, meu Deus do céu, a batalha espiritual que é servir dentro de uma igreja, meu Deus. Fortalece, Senhor, as diaconisas, Pai. Fortalece elas, meu Deus, no nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai. Fortalece as mulheres que estão no louvor, meu Deus. As mulheres que estão no ministério de mulheres. As mulheres que ajudam, Senhor, na obra. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, encoraja, Senhor. Dá força para elas reagir, Senhor, contra todo desânimo, Senhor. E que elas venham florescer no dom que Tu deste para elas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelas mães, meu Deus. As mães que estão servindo na igreja, meu Deus. Tu sabes cuidar do lar, cuidar de todas as coisas, estar bem aqui na igreja. No nome de Jesus, fortalece essas mães, meu Deus, para elas não desanimarem. E todas as mães, meu Deus, em nome de Jesus, acalma o coração das mães, que elas vão conseguir sim educar os filhos dela, porque o Senhor é a guarda da casa delas, que o Senhor protege os filhos. Dá sabedoria para as mães, dá sabedoria para os pais, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Dá sabedoria aos pastores, meu Deus. Dá sabedoria ao apóstolo João Carlos, a esposa dele. Dá sabedoria, Senhor, para o meu marido, a minha vida, Pai. Dá sabedoria, Senhor, no nome de Jesus, Pai, a todos os homens, meu Deus, que estão numa posição importante, para que eles estejam colocando o Senhor como prioridade da vida deles, Pai. Livra de todo mal, de todo engano. Abençoa todos nós, que essa igreja seja no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se não tenho a Ti, a Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Se Tua presença me importa, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, se a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não
Sem ti não somos nada, Jesus. Sem tua presença não somos nada, Pai. Sem tua presença não somos nada. O que seria de mim, Senhor Jesus, sem ti? O que seria de mim sem ti, Jesus? O que seria? O que seria? O que seria de mim? De mim, sem ti, o que seria de mim, sem ti, o que seria de mim? Seria de mim sem ti, o que seria de mim sem ti, o que seria de mim sem ti, o que seria de mim sem ti. Oh, Jesus maravilhoso, o que seria de mim, Senhor Jesus? O que seria de mim, Jesus? Sem o Senhor nós somos vazios. Sem o Senhor não somos nada, Pai. Oh, Senhor, nos limpa, Senhor. Nos purifica, Pai. Faz nós olharmos somente para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Para que a gente não venha parar, que a gente não venha retroceder, que a gente não venha, Senhor, olhar para o lado e ver as coisas impurezas desse mundo, Pai. Mas renova nossas mentes, Senhor. Renova nossa mente, Pai, com o poder do Espírito, Pai. Para que todos os dias, Senhor, a gente venha lembrar por quem que morreu por nós naquela cruz. Foi o Senhor, Jesus. Foi o Senhor, Pai. Nós devemos tudo a Ti, Pai. Não há nada, nem ninguém que possa parar o Senhor sobre nós, Pai. Então vem sobre nós, Espírito Santo. É por isso que eu quero aqui muito engrandecer o Teu nome, Pai. E tomar posse dessa palavra, Senhor. Nos ajuda a tomar posse dessa palavra, Senhor. Porque não é fácil, Senhor, tirar aquilo que nos atrapalha, tirar daquilo que nos distrai, tirar daquilo que nos impede, Pai, de se jogar profundamente nos Seus braços, Senhor. Somente o Senhor tem o poder de nos tirar, Pai, da nossa zona de conforto e nos levar para a nossa zona de confronto. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que nos impede todos os dias de concretizar aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas o maior é o que está em nós, mulheres. É maior o que está em nós do que aquilo que está no lado de fora. Lembre que dentro de nós tem uma riqueza imensurável, que é o Espírito Santo. Então clame por Ele. Peça a Ele para ser revestida com esse poder. Para a gente vencer. Para a gente vencer, a gente vai precisar muito do óleo da unção. E que derrama desse óleo ao nosso amigo precioso Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que a gente venha lembrar que só o Senhor tem o poder sobre nós. Só o Senhor pode todas as coisas. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos impulsionar, Pai. A verdadeira, Pai, ação e graça do Teu Espírito sobre nós. Então vem sobre nós, Jesus. E eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Obrigada, Cristo. Louvado seja Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorifique ao Senhor com palmas, porque Ele é poderoso e digno. Que louvor lindo, né? Nada nós seremos e não vamos conseguir fazer nada se não for o Espírito Santo, a presença de Deus. Eu estava ali, né, e eu pensando assim, nós precisamos cada vez mais falar da bondade de Deus, não dos problemas, embora elas são reais, mas praticar mais, falar mais da bondade de Deus. Sabe, o Senhor é bom, mas é bom mesmo. Olha só, quantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida e começar a falar de todas as coisas boas que Ele te fez. Sabe, quando você achou que não tinha mais saída, Ele abriu uma porta. Quando você achou que não ia mais suportar, e Ele te ajudou a suportar. Amém, lindas? Nós estamos encerrando. E guarda essa palavra no coração de vocês. Amadureça ela. Né? Porque ela não é instantânea, não vai acontecer. Amadureça naquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no coração de vocês. Amém? Agora a gente vai fazer uma oração pelos dízimos, com a Eliana. Em nome de Jesus, eu sou grata pelas meninas que estavam ministrando a dança aqui, a Sofia e a Bruna. Deus abençoe a vida de vocês, preciosas, viu? Coloque a vida em ordem também, tá? Para quando vocês chegarem na nossa fase, vocês estarem melhores. Tá bom? A gente tem que ensinar os nossos filhos, né? Coloca isso aí em ordem, coloca isso aí em ordem, não é verdade? Amém, glória a Deus. Que tarde abençoada, né, irmãs? Deus é bom mesmo, o tempo todo Ele é bom. Então, a gente vai consagrar agora as ofertas, né? A palavra do Senhor fala para trazermos as ofertas com alegria ao Senhor, né? Sempre com alegria. Trazer toda a primícia que o Senhor tem nos abençoado na casa dele. E eu lembro muito da passagem de Jesus, quando ele está lá no templo, e ele vê os ricos ofertando, né? Os ricos chegando, eu já até consigo assim imaginar os ricos chegando, ofertando grandes quantias. Mas tinha uma viúva, e ela não tinha muito para ofertar. Na verdade, a palavra do Senhor fala que ela ofertou tudo o que ela tinha. E eles ofertaram o que sobrava, né? Então, o Senhor tem nos abençoado, não tem deixado faltar nada, né? Então, nós somos mulheres abençoadas, não nos falta nada. E aquilo que falta, o Senhor vai prover em nome de Jesus. Então, né, Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar nessa tarde pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor abençoe a vida das minhas irmãs, a minha vida, que nós sejamos mulheres que cada vez mais sejam abençoadas. Abre os tesouros dos céus, abençoa a vida financeira de cada uma de nós. Nos concede, Senhor, bênçãos financeiras, porque nós desejamos compartilhar dessas bênçãos com a casa do Senhor e com aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Abençoa com grandes quantias, porque eu sei que cada uma que está aqui hoje tem sonhos de abençoar a obra do Senhor. E que o Senhor não deixe faltar nada na casa delas, nem coisa grande, nem coisa pequena. Que cada uma delas esteja com a vida financeira organizada. Que nós tenhamos a nossa vida financeira organizada. E se alguma de nós ainda não está com a vida financeira organizada, se está passando por dificuldades, o Senhor conhece cada uma. Que o Senhor venha prover, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor fala que não deixa o justo mendigar o pão.
Então, é assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, crendo que nós vamos testemunhar da bondade do Senhor na nossa vida financeira. Amém. Ai, que oração maravilhosa, Eliana. Deus abençoe. Você é preciosa, viu? Então, lindas, lá atrás tem um potinho de vidro e eu fiz isso assim, sabe? Potinho da gratidão. Todo culto vai ter o potinho lá. A gente tem que aprender a agradecer por coisas pequenininhas. A gente acha que o motivo de gratidão é quando acontece coisa grande. E a gente esquece que as coisas grandes acontecem por causa das pequenininhas, né? Então, assim, se você tem um motivo para agradecer, para deixar lá no potinho, não é para identificar nome, tá bom? Não precisa identificar o nome. Aí você coloca lá, no final do ano, nós vamos apresentar ao Senhor, tá bom? Vamos fazer isso todo culto. E aconselho que vocês tenham um pote na casa de vocês, que vocês possam fazer isso, sabe? Incentiva a família a agradecer, sabe? Olha só, teve um dia que eu estava com muita vontade de comer bolo de prestígio. E eu ia comprar um bolo pelo iFood, né? E aí eu queria comprar um bolo, mas eu não queria o bolo gordice. Aí eu comprei lá o bolo básico. Mas eu ficava assim, eu queria tanto comer um bolo de prestígio, mas imagina eu comprar um bolo de prestígio, eu vou comer tudo. Não vou fazer isso comigo, não. E aí o entregador chegou, né? E aí veio um brinde, veio um potinho pequenininho, sabe? O potinho de bolo. Aí, quando fui ver, meninas, gente, era o bolo de prestígio. Aí eu fiquei assim, eu liguei para o meu marido e falei, você não acredita o que aconteceu? Olha só, né? Eu estava com tanta vontade de comer, olha o carinho do pai para mim. Então, tá bom, come um pouquinho. E eu dividi, né, lá em casa com os outros dois lá, né? Então, assim, você vê, é uma coisinha pequena, mas o pai sabia que eu estava com vontade de comer. E ele preparou, então, uma porção menor, porque ele sabia também que eu não podia ficar comendo muito doce. Então, você vê, é uma coisa pequena. Mas foi uma bênção. Eu me senti amada. Nossa, mas o meu pai mandou um bolinho para mim, né? Então, assim, pensa nisso, de vocês fazerem na casa de vocês um pote da gratidão. Não de oração, de gratidão. Amém? E que mais? Sim, nós tivemos aniversário de uma preciosa, que é a Nayara. Aí nós vamos orar por ela. Venha, chiquetosa. Vamos orar por você, para você florescer, junto com as suas flores maravilhosas que você deve ter na sua casa. Mas nós queremos te abençoar. Você é uma bênção aqui na igreja. E que a gente sabe que a gente assim quer se dedicar mais, né? Nós mulheres, a gente sempre quer fazer algo a mais, mas a gente tem que respeitar o processo. E que você respeite o seu processo, né? Primeiro a gente tem que aprender um monte de coisas. E às vezes é lá dentro de casa que a gente aprende, para depois o Senhor vir e falar assim, olha, agora você vai ser usada nisso aqui. Amém? Tá. Paizinho querido, nós estamos aqui com a Nayara. O Senhor conhece o coração da sua filha. O quanto que ela te ama, Jesus. Abençoa ela, para ela estar no centro da sua vontade. Que a maneira como ela sonha em florescer, que assim seja, meu Deus. Que não falte nada na vida dela, Pai. Que não falte nada na casa dela. Dá forças, Pai, porque a vida dela às vezes é puxada, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, fortaleça a saúde da sua filha, fortaleça a mente dela, que ela tenha um novo padrão de pensamento, que ela aproveite as coisas boas da vida que o Senhor está proporcionando para ela, Pai. Que ela seja uma guerreira, ajudadora, auxiliadora do marido dela, a mulher abençoada dentro da casa, uma Jael, Senhor, dentro da casa dela, Senhor. Uma mulher com discernimento, Senhor, uma mulher alegre, Pai. Senhor, uma filha que serve com alegria, que assim ela continua, meu Deus, que todas as coisas que o Senhor colocar na mão dela vai prosperar, e ela sabe te honrar, Senhor, Tu sabes disso. Em nome de Jesus, muitos bens, Nayara. Seja abençoada, seja alegre. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém?